Olá minha gente, dessa vez estarei trazendo uma teoria relacionada sobre a Primavera Árabe e o que ocorreria se ela nunca tivesse acontecido. Mas primeiramente, para quem não sabe o que foi a Primavera Árabe, irei explicar. A Primavera Árabe, como é conhecida mundialmente, foi uma onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram no Oriente Médio e no Norte da África a partir de 18 de dezembro de 2010. Houve revoluções na Tunísia e no Egito, uma guerra civil na Líbia e na Síria, também ocorreram grandes protestos na Argélia, Bahrein, Djibouti, Iraque, Jordânia, Omã e Iêmen e protestos menores no Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e Saara Ocidental. Os protestos compartilharam técnicas de resistência civil em campanhas sustentadas envolvendo greves, manifestações, passeatas e comícios, bem como o uso das mídias sociais, como Facebook, Twitter e YouTube, para organizar, comunicar e sensibilizar a população e a comunidade internacional em face de tentativas de repressão e censura na internet por parte dos governos. Mas para a Primavera Árabe não ocorrer, vamos fazer com que os governos dos países afetados pela Primavera Árabe façam as seguintes coisas: a implementação de políticas eficazes para combater a corrupção e aumentar a transparência nos governos, ganhando a confiança da população. A promoção de políticas econômicas que reduzam a pobreza e o desemprego, especialmente entre os jovens. Investimentos em educação, infraestrutura e oportunidades de emprego poderiam ter mitigado o descontentamento econômico. O estabelecimento de canais de diálogo entre o governo e a sociedade civil para ouvir e responder às preocupações e demandas da população de forma pacífica. Garantia dos direitos humanos e liberdades civis, incluindo a liberdade de expressão e de imprensa e de associação. A implementação de políticas sociais que promovam a igualdade e melhorem as condições de vida da população, incluindo acesso à saúde e educação de qualidade. A construção de instituições sólidas e independentes que possam garantir o cumprimento das leis e a proteção dos direitos dos cidadãos. Mas com os governos mantendo certo controle sobre as informações apesar da censura ser baixa, e um nível de autoritarismo baixo. Os regimes autoritários que foram desafiados ou derrubados provavelmente teriam continuado no poder, como os de Ben Ali na Tunísia, Hosni Mubarak no Egito, Muammar Gaddafi na Líbia, Ali Abdullah Saleh no Iêmen e Bashar al-Assad na Síria. A ausência de revoltas poderia ter mantido uma aparente estabilidade política em muitos países, evitando os conflitos armados e as guerras civis que eclodiram em lugares como a Líbia, Síria e Iêmen. A região poderia ter experimentado um desenvolvimento econômico mais contínuo, sem as interrupções causadas pelos conflitos e pela instabilidade. No entanto, a falta de reformas econômicas e políticas poderia ter perpetuado a desigualdade e o descontentamento popular. A crise de refugiados e as migrações em massa que ocorreram devido aos conflitos, especialmente na Síria, poderiam ter sido evitadas, reduzindo a pressão sobre os países vizinhos e a Europa. A geopolítica da região poderia ter seguido um caminho diferente, com menos intervenções estrangeiras e alianças modificadas. A ausência de conflito na Síria, por exemplo, poderia ter reduzido o envolvimento de potências como a Rússia, Irã, EUA e Turquia. A expansão de grupos extremistas como o Estado Islâmico poderia ter sido limitada ou nunca teria surgido, já que muitos desses grupos se aproveitaram do caos e do vácuo de poder causado pelas revoltas e guerras civis. A Primavera Árabe influenciou a cultura e a sociedade, despertando um senso de ativismo e mudança entre os jovens. Sem essas revoltas, esse despertar social e cultural poderia ter sido menos pronunciado. Agora irei falar mais detalhadamente sobre o que aconteceria nos países que tiveram regimes derrubados ou desafiados. Irei começar pelo Iêmen. Ali Abdullah Saleh, que governou o Iêmen por mais de 30 anos, provavelmente teria permanecido no poder. Sua liderança, apesar de autocrática, poderia ter mantido uma certa estabilidade política. A guerra civil que eclodiu em 2014 entre o governo de Abu Rabi Mansur Hadi e os rebeldes Houthi poderia ter sido evitada. Sem a Primavera Árabe para enfraquecer o governo central, os Houthi e outras facções armadas poderiam não ter ganho a força necessária para lançar uma insurreição. Sem a guerra civil, a crise humanitária devastadora que se seguiu poderia ter sido evitada. A fome, as doenças e o colapso dos serviços básicos que afetaram milhões de iemenitas poderiam ter sido evitados, ou pelo menos mitigados. O Iêmen poderia ter evitado tornar-se um campo de batalha para as potências regionais, como a Arábia Saudita e o Irã, que apoiaram diferentes lados no conflito.
A interferência externa em grande escala poderia ter sido menor, preservando a soberania do país. A continuidade de um governo central forte poderia ter possibilitado alguma forma de desenvolvimento econômico e social, embora a ausência da Primavera Árabe no Iêmen pudesse ter evitado muitos dos conflitos e crises subsequentes. Isso não significa que o país estaria livre de desafios. Em 2017, Abdullah Saleh não é assassinado e em 2019 renuncia e passa o poder para seu filho Ahmed Saleh. Agora irei falar sobre a Líbia. Com um governo mais transparente, responsável e responsivo, a Líbia poderia ter experimentado uma maior estabilidade política, evitando o colapso do Estado e a guerra civil. A economia líbia poderia ter se diversificado e crescido de maneira mais sustentável, com um setor privado mais vibrante e menos dependente do petróleo. Isso teria melhorado os padrões de vida e reduzido a desigualdade. Uma sociedade civil ativa e engajada poderia ter surgido, contribuindo para uma governança mais participativa e responsável, com melhorias nas condições econômicas e sociais, e um maior respeito pelos direitos humanos. O apelo de grupos extremistas como o ISIS poderia ter sido significativamente reduzido. A Líbia poderia ter melhorado suas relações internacionais, atraindo mais investimentos e cooperação global, e se tornando um parceiro regional mais estável e confiável. Sem a guerra civil, a Líbia poderia ter evitado a devastação humanitária que se seguiu, mantendo uma população mais segura e com melhores condições de vida. Com um governo líbio mais legítimo e estável, a intervenção estrangeira poderia ter sido reduzida, promovendo a soberania e a independência do país. Nessa realidade, Gaddafi falece em 2018. O filho mais velho de Gaddafi mostrava desinteresse em suceder o pai. Então quem sucede Gaddafi é seu segundo filho, Saif al-Gaddafi. Mas a Líbia, após a ascensão de Saif, se tem início uma pequena guerra civil que dura até 2020, mas com a vitória do regime do filho de Gaddafi. Após isso, a Líbia passa por uma reestruturação e recuperação econômica. Enquanto ao Egito, Hosni Mubarak falece em 2020 como na vida real. Mas após sua morte, o Egito passa por um período de redemocratização com eleições democráticas sendo realizadas. Enquanto a Síria, o governo de Bashar al-Assad continua com mais estabilidade, sem conflitos internos. Na Tunísia, após a morte de Ben Ali na Tunísia em 2019, o país passa por uma redemocratização assim como o Egito. Ou seja, sem a Primavera Árabe, a ascensão de outros grupos terroristas como Estado Islâmico poderia ter sido evitado e regimes autoritários continuariam no Oriente Médio e no norte da África. Então, minha gente, esse foi o vídeo.